Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 16. Eu vou começar com o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos orar. Pai, estamos em tua casa, estamos em tua presença. Seus filhos deixaram a acomodação dos seus lares e vieram aqui. Vieram porque há uma necessidade, sente uma necessidade por mais de Deus e desejam crescer na tua graça, no conhecimento e na vida espiritual. Toma-nos a todos nesta manhã, faça com que os conselhos de tua palavra possa, ó Deus, encontrar guarida em cada coração. Abençoa-nos ricamente, em nome de Jesus eu peço, amém. Podeis assentar, né? Eu daria um título à nossa palestra esta manhã. Um homem chamado Esaú. Não confunda com Saul. Saul foi o rei de Israel. Esaú era filho de Isaque e irmão de Jacó. Eles eram gêmeos. E Isaque era filho de Abraão. Então, Esaú era neto de Abraão. Nós vemos, irmãos, queremos falar sobre este personagem esta manhã. E assim nós vamos aprender com a Bíblia o que ela nos ensina sobre estas figuras, sobre esses personagens. Por isso que ali está esses personagens. A Bíblia também ali está as promessas, ali estão as orientações. E temos esses personagens como exemplos para não fazer o que alguns fizeram e fazer o que alguns fizeram. Por isso, nós vamos ver nesta manhã sobre Esaú. Ele era filho de Isaque e Rebeca. Um casal santo, um casal predestinados, eleitos para gerar uma linhagem santa, aonde Deus poderia conduzi-los, abençoá-los e se identificar com eles. Então nós vemos, irmãos, que Esaú, ele tomou um caminho diferente e Jacó um outro.
Esaú, ele era o primogênito, quer dizer, ele era o primeiro, o filho mais velho. E como filho mais velho, ele tinha o direito das bênçãos, vamos dizer, de herdar as coisas do pai de uma maneira mais total, enquanto os demais filhos recebiam uma pequena parte da herança. Mas o mais importante é que naquele tempo, o filho mais velho, ele representava ser o cabeça da família, representava ser o sacerdote da família, ele tinha certas regalias que os demais não tinham. Por isso era muito importante ser o primogênito. Ele já vinha com ele certos direitos que os demais não tinham. Agora, Esaú, ele representa o tipo do crente carnal. Há 3 tipos de homens, de pessoas que a Bíblia nos mostra. Ela nos fala sobre o crente, o homem espiritual. Ela nos fala sobre o homem natural, que é a pessoa ímpia, né, que não tem nada com Deus. E ela nos fala do homem carnal, o crente carnal. O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Então nós vemos que no mesmo lar, no mesmo ventre, ali veio 2 tipos de crentes, duas sementes. A semente espiritual representada em Jacó, que não era o primogênito, e a semente carnal. E o profeta nos ensina que essas 2 sementes, elas sempre estão presentes. Sempre já ela tem um avivamento, aquilo produz gêmeos. Nós vemos que Eva produziu gêmeos, vemos que Rebeca produziu gêmeos, e esses gêmeos, quando eles estavam no ventre de Rebeca, eles já estavam brigando. E Rebeca perguntou, o que é isso? Por que acontece isso comigo? E perguntaram a Deus, e Deus então respondeu, é porque há 2 nações dentro de você. E essas 2 nações se dividirão. Quer dizer, cada uma vai seguir um caminho. E o maior, que é o primogênito, vai seguir, vai servir ao menor. Então, irmãos, a palavra Esaú significa cabeludo. Ele era ruivo, quando ele nasceu, ele era coberto de cabelo. A palavra Esaú significa cabeludo. E como Jacó, ao nascer, já nasceu agarrado no pé de Esaú, já vieram brigando, foi chamado suplantador. Para traduzir de uma maneira mais clara, a gente diz logo, ele era um enganador, um trapaceiro. Não era bonito os nomes, né? Mas isso haveria de identificar. Esaú foi aquele homem que gostava da caça. Era um homem selvagem. Era um homem que gostava de andar pelo mato, matava os animais e sabia fazer um guisado gostoso. E seu pai, Isaque,
se deliciava com esses guisados. Mas Jacó não tinha essa qualidade. Jacó era aquele tipo mimado na barra da saia da mãe e tinha esse nome, suplantador. De modo tal que você diz, por que Deus não escolheu Esaú? O que determina diante de Deus é a fé. É a fé. O nascer com esse direito de primogenitura, ele não tinha aquilo no seu coração, ele não tinha fé. Em outras palavras, ele não dava atenção aos direitos que ele já nasceu com ele. Então nós vemos que Esaú parece ter sido, vamos dizer, o tipo de pessoa que achava difícil considerar as consequências. Ele era um homem do momento, ele tomava decisões sem analisar quais as consequências lá na frente. O que essa decisão poderia trazer. Então nós podemos ver, irmãos, que ele vendeu a primogenitura dele para seu irmão Jacó. Ele não importava, Esaú não importava com a primogenitura, que hoje significa o direito de receber o Espírito Santo, de herdar as coisas divinas. Apesar de Jacó ser o que ele era, mas ele amava essa primogenitura, ele amava esse direito, e isso demonstrava o quê? Ter fé na palavra. E isto é o que Deus olha. Apesar de Jacó ser o que ele era, mas ele desejava receber esta bênção. Enquanto Esaú, ele simplesmente era um homem que reagia de acordo com as suas necessidades do momento. Ele não percebia, quando ele vendeu a primogenitura, que ele estava abrindo mão dos direitos para atender uma necessidade momentânea, uma necessidade do momento. Isso parece que acontece com muitas pessoas que abrem mão dos seus direitos, de suas bênçãos, de sua salvação, do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, a troco, como fez Esaú, de um prato de lentilha. Como foi isso? Rebeca, por certo, não estava em casa. Os pais haviam saído. E Jacó foi ali, fez um guisado de lentilha, um feijão vermelho, miúdo. E ele fez aquele reviradinho, né? Quando Esaú chegou do campo, louco de fome, e você sabe que a fome é a fome, ela faz com que toda comida seja saborosa, é o melhor tempero que existe, é a fome. Então ele chegou ali em casa e já sentiu o aroma. Quem sabe ele disse assim, olá, mano, você fez o suficiente para mim também? Jacó disse, não, mal dá para mim, rapaz. Não, mal dá para mim. Ele disse, e o que ficou por aí? Tem alguma coisa? Tem algum queijo? Ficou algum pão? Ficou algum salame? Não, eu estou fazendo a minha parte, não tem nada.
E o que eu vou fazer? Eu estou com fome, me dá, reparte comigo. Jacó era malandro. Jacó aproveitava a oportunidade. E nisso, passou pela cabeça de Jacó, essa é a hora de eu fazer o meu negócio. Olha, se você quer esse guisado, eu te dou, mas não de graça, ele custa. Quem sabe Esaú pensou, ele vai querer um boi, ele vai querer uma vaca, ele vai querer uma ovelha, ele vai querer isso, aquilo. E a pessoa, quando está com fome, dá qualquer coisa. Daí, o que é que você quer? Vamos lá, eu quero esse guisado, mas o que é que você quer a troco dele? Jacó disse, eu quero a tua primogenitura. Eu quero a tua primogenitura, eu quero o direito, a bênção da primogenitura. Nesse instante, me parece até ouvir a gargalhada de Esaú. Pensei que você ia pedir uma coisa maior. Daí ele disse, do que vale para mim a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Estou com fome. Pronto, eu te dou. Não, primeiro você vai jurar. Vamos fechar o negócio com juramento. Nós vemos, irmãos, que Esaú é o tipo de pessoa fácil, que não olha as consequências lá na frente. Ele quer resolver o problema agora, do momento. Resolvendo o problema do instante, não importa as consequências que depois que vai enfrentar de uma decisão tão leviana. É o que acontece com muitos cristãos. Eles trocam os seus direitos de receber mais de Deus, de receber o Espírito Santo, a troco de quê? De uma amizade errada, de uma necessidade momentânea, de um desejo carnal. Entende? Ele simplesmente não importa com as coisas espirituais como deveria importar. Sempre estão valorizando as coisas momentâneas. Por que muitos trocam seu direito de primogenitura? Muitas mulheres cortam o seu cabelo, se pintam, e homens, para alcançar um pouco mais de suas ambições, mentem em seus negócios. Você está afastando o direito da bênção de Deus sobre você. Por isso tomamos essa personagem, vamos estudando sobre eles, sobre Esaú, e isso nos diz que ele era um tipo de crente carnal. Era um tipo de pessoa que fazia as coisas de uma maneira leviana. Não importava as consequências que teria que fazer. E quando ele fez esse negócio com Jacó e jurou, ele não estava percebendo que ele estava jogando fora, abrindo mão dos seus direitos, que ele já nascera com eles. Era para ser dele, mas ele não importava. Ele não importava com as coisas de Deus. Ele se importava mais era com as suas caças
era com o seu querer momentâneo. Nós devemos ser prudentes, cada um deve ser prudente. Antes de dar um passo, analise as consequências daquele passo. Quantas pessoas, às vezes, cruzam a linha da misericórdia, entende? Não analisa, não vê o passo que está dando, que vai dar, às vezes vê, mas aqui não importa. Simplesmente toma aquela decisão para agradar a própria carne, para agradar aquela amizade, para agradar a sua vaidade, o seu orgulho, a sua avareza, e assim perde o direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado para quem deseja, para quem chora por ele, para quem crê nele. Deus deu a promessa de dar do seu Espírito, mas cada um tem que desejar, tem que querer isto. Conta-se que certa vez, um senhor lá na América, ele tinha um escravo, um irmão, e aquele irmão recebeu o Espírito Santo. E o seu senhor também era um crente e queria. E disse: irmão, eu quero receber também o Espírito Santo. Você vai orar comigo para me receber? Ele disse: sim. Então vamos lá no meu quarto. Ele disse: não, meu senhor, lá não. Mas o Espírito Santo não pode ser dado ali. Ele disse: não, lá não. Vamos na sala. Não, lá não. Vamos lá no galpão. Vamos orar lá, eu quero receber o Espírito Santo. Ele disse: também não. Lá não é o lugar. Ele falou: e aonde? Ele falou: me siga. Me siga. E ele foi para o lado do chiqueiro. Boleou a perna por cima da cerquinha, entrou e disse: meu senhor, é aqui que nós vamos orar e receber o Espírito Santo. Mas quando o seu senhor viu isso, orar lá em um lugar, lá no chiqueiro, em um lugar lá fedido, sujo, não, aí eu não vou. Daí aquele escravo, o irmão, disse: então o senhor não quer receber o Espírito Santo. Você não quer. O orgulho dele estava sendo testado. E o orgulho dele prevaleceu sobre a vontade dele. O irmão Brana nos fala de uma certa madame que lhe telefonou e disse: irmão Brana, eu vou lhe dizer, mas eu recebi o Espírito Santo, mas não conte para ninguém. O irmão Brana disse: eu duvido que ela tenha recebido o Espírito Santo. Porque quando a pessoa quer mais de Deus, é como Jacó. Ele quer essa primogenitura, ele quer essa segurança, ele quer esta bênção na sua vida, na sua alma. Não importa o preço que tenha que pagar, não. Ela está disposta. Deus dá, Deus dá. Todos têm direito, sim, todos têm direitos. Mas não venda a tua primogenitura, o teu direito de ter um caráter excelente, um caráter. Não venda o teu direito,
por causa de um prato de lentilha. É como nós lemos aqui no início, em Apocalipse, né? Aliás, em Hebreus 12, quando a Escritura nos diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu um direito. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então veja, irmãos, não seja como Esaú. Não seja como Esaú. Agora, nós vamos ver aqui algumas leituras. Já vimos como Jacó comprou o direito da primogenitura de Esaú. A troco de quê? Uma bênção tão grande. Você sabe que Cristo teria que vir através do primogênito. Cristo teria que vir através de Esaú, mas ele não importava. Por isso Deus disse: não é Jacó irmão de Esaú? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Antes daquelas crianças saber o bem e o mal, Deus na sua visão, ele conhecendo o futuro, ele sabia que Esaú não importaria. E Jacó, apesar de ser um trapaceiro, um homem difícil, mas ele amava aquilo. Isso demonstrava que ele tinha fé, ele queria. Eu penso que ele pensava assim: o que eu posso fazer para adquirir essa primogenitura? O que é que eu poderia fazer? Meu irmão, não importa. Nasceu no berço evangélico, conhece, é abençoado, tudo, mas ele não interessa. Ele não valoriza a mensagem, ele não valoriza a fé, ele não valoriza o que Deus tem dado. É a mesma coisa se não valorizar o que Deus tem dado. Uma mensagem, um profeta, uma palavra segura. Mas há outros que ama, por mais fraco que seja, por mais difícil que enfrenta o dia a dia, mas eles estão suspirando, como Jacó suspirava. Agora, Deus não vê? Sim, Deus vê. E chegou a oportunidade de Jacó e ele simplesmente não perdeu aquela oportunidade. E vemos que Esaú trocou um prato de lentilha. Que quantia era? Não podia ser muito. Era um prato, um simples prato. Não era uma panela cheia, era um prato. Ele queria satisfazer seu momento. Eu volto a repetir. É o que muitos fazem, o mesmo que Esaú fez. Troca a fé, troca o arrebatamento, troca Deus por nada. Esaú fez isso.
E isso mostrava o quê? A sua grande fraqueza. A sua grande fraqueza. Nós podemos ver por todo o livro de Gênesis. Vamos fazer umas leituras aqui sobre Esaú. Quando ele e Jacó vieram ao mundo. Gênesis capítulo 25, do verso 19 em diante. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou assim, quer dizer, por que aqui isso está acontecendo, né? E foi-se perguntar ao Senhor. Se nunca perguntasse, Deus não ia dizer. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú, quer dizer, cabeludo. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que quer dizer suplantador, né? E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Casou com 40 e só teve filhos com 60. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Vivia por ali, né? Era o preguiçosão. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Edom quer dizer vermelho. Nós temos ali o Mar Vermelho. Ele é chamado, não é que as águas sejam vermelhas, é porque era o mar que pertencia a Esaú. Por isso chama Mar Vermelho até hoje. Está tendo briga lá. E então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas,
E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos seguir lendo, vocês vão ter isso aqui. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho, e ele lhe disse: Eis-me aqui. Vai ver que ele ficou com cataratas, né? E ele disse, Isaque ficou com cataratas, não podia ver. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto. E traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca, a mulher de Isaque, né, escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Não é que Isaque comeu 2 cabritos, mas eu penso que é devido à pele, porque tinha que cobrir Esaú. E foi, tomou-os e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro.
E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Isaque estava desconfiado, né? Então se chegou Jacó a Esaú, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te der Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações, e encurvem a ti, ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha, a bênção que acompanhava o primogênito, e Jacó deu a bênção para, e Isaque deu a bênção para Jacó. Quem sabe Jacó que houve entre seus filhos, mas Deus via e Deus conhecia. E Deus deixou Isaque naquela condição para não ver. E na verdade, aqui parece que Jacó, ele roubou a bênção, naturalmente, parece mesmo. Mas se nós olharmos, ele estava tomando posse do que ele havia comprado. Seu irmão não importava, não dava valor, mas Jacó suspirava por aquilo. Olha que bênção! Que Deus te abençoe com a gordura da terra. Você será uma grande nação, os povos vão te servir. Que Deus te dê fartura. E aí por diante, né? E que os filhos de tua mãe, quer dizer, Esaú e a sua descendência, se curvem a ti. E aí vem a bênção: malditos que te amaldiçoarem, benditos que te abençoarem. Era tudo que Jacó queria, era essa bênção que acompanharia a primogenitura, por isso ele lutou para ter. E cada cristão sabe, buscando essa primogenitura, que é o Espírito Santo, o que nos diz as Escrituras: não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selado até o dia da redenção. Aí está a segurança. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma.
E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o também, será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Ele perdeu a oportunidade. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação, olha bem, a bênção, não foi bênção, foi uma maldição. Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. Quer dizer, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção, como que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se aos dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciados a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Esaú havia casado com 2 filisteias, e aquilo trouxe o inferno para a família, né? Estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar mulheres das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Então Esaú era um filho que não ouvia conselhos.
não ouvia o conselho da mãe, do pai, ele saía e fazia como queria. Casou com duas ímpias, não obedeceu e trouxe problema para a família, né? Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou-lhe, disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael, tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então nós vemos que esse era Esaú, como eu disse, um homem chamado Esaú. Não ouvia conselho do pai, não ouvia conselho da mãe. A sua fraqueza era esta: vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome. Não dava valor a Deus, não dava valor às bênçãos que acompanhava o filho primogênito. Mas eu espero que eu esteja falando com pessoas que realmente dão valor e põem as coisas de Deus acima de tudo, que põem Deus em primeiro lugar, que põem Deus no seu diante de sua vida. Deus tem a primazia em tudo. Então não seja você um tipo de Esaú que não se importa. E quando ele quis a bênção, ela já tinha se ido. Chorou, lamentou, preparou um plano de vingança. Por isso vocês verão dentro da Bíblia que os edomeus, que é a descendência de Saul, aliás, de Isaque, irmão de Jacó, foram os maiores inimigos de Israel em todo o tempo. Eles moravam ali no sul de Israel. Hoje aquilo acho que é o Líbano. Como que é? Vocês estiveram por lá, né, irmão Toninho? A capital deles era Petra. Vocês foram ali, na Jordânia. Hoje aquilo é um deserto. E Deus diz que os edomitas, Esaú, era um povo que Deus estava irado com eles para sempre. Quando Israel foi destruído, Jerusalém foi destruído, eles pegavam os fugitivos e entregavam para os inimigos, para que o matasse. Ficava nas encruzilhadas. Por isso, Deus disse que faria com eles, que os exterminaria.
porque eles não tiveram misericórdia da nudez quando seus irmãos, seu irmão era castigado, Israel era castigado. Por isso, o próprio Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele diz: bem-aventurados que pegarem seus filhos e derem com eles a cabeça em pedras. E os romanos vieram e exterminou com essa gente. Porque eles tiveram atitude sempre contra a Israel, contra o povo que Deus havia escolhido. Irmãos, essa é a história de Esaú. Agora, por que essa história está aqui? Eu penso que não é para seguirmos os seus exemplos. Não troque as coisas de Deus pelos pratos de lentilha que o mundo oferece. Leve isso em vossos corações e firme os vossos corações no alvo, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Pai querido, isso está aqui dentro da tua palavra e ela é a tua palavra e está diante de nós como exemplo. Quando hoje, Senhor, muitos fazem como Esaú, troca, Senhor, a Cristo, troca a palavra, troca as bênçãos, troca o arrebatamento, a troco de uma denominação, de uma religião, a troco de um prazer, ó Deus, a troco de um certo compromisso errado, a troco de bebida, a troco de cigarro, a troco de jogos, a troco, Senhor, de certos companheirismos, Pai, demonstrando assim não se importar com o Espírito Santo, com a palavra, com a verdade. Deus, não nos deixe ser como Esaú, mas queremos ser como Jacó, que sonhava, almejava, suspirava pelo Espírito Santo, pela bênção do Senhor. E esta é a bênção do Senhor para a tua igreja, é o Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia e faça com que essa lembrança de Esaú seja uma advertência para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Seja com teu povo neste dia, te rogamos. Amém.